E agora, então, como que a gente pode ter mais produtividade? Vamos lá. Quem quer saber mais aí, como pode ter mais produtividade? Eu quero ver se vocês estão acompanhando aí. Faz um joinha aí. Opa, valeu. Eu não tô vendo vocês, aí vocês estão tímidos até. Tinha antes a Lilian, estava com a câmera ligada aí. Vamos falar sobre como ter mais produtividade. Então, primeira coisa, ter clareza do que se quer. Lembra que a gente falou sobre o foco? Então, quando você não tem clareza do que você quer, o teu cérebro ele vai estar sempre buscando alternativas. Tá, é isso que ele quer ou é isso? É o preto ou é o branco? É o claro ou é o escuro? É o calor ou é o frio? E aí o que acontece? Ele acaba dividindo o foco. Porque eu estou olhando para a esquerda, eu estou olhando para a direita, eu estou olhando para cima, eu estou olhando para baixo. Então, falta de produtividade tem muito a ver com clareza. E quando você determina com clareza, o teu cérebro ele vai mobilizar os recursos, ele vai mobilizar inclusive a química neural para gerar disposição para alcançar aquele objetivo. Então, ter uma visão do resultado é muito importante. Os ocidentais, ou melhor, desculpa, os orientais, né, os japoneses, enfim, eles são reconhecidos muito pela capacidade de planejamento. E o que acontece? Lá, se eles tiver 10 etapas para realizar algo, eles vão investir 8 etapas no planejamento. Por quê? Dando detalhe, e 2 na execução. E normalmente o brasileiro é visto como criativo, como empreendedor, como uma pessoa, né, que vai, que busca, ele faz literalmente o contrário, né? Ele planeja 2, às vezes até uma, ou às vezes nem planeja e age 10 vezes, né? Mas aí falta clareza, falta previsibilidade, falta programação. Então, a produtividade, eu preciso saber, tá, qual que é o resultado que eu quero? É mais ou menos como se eu pedisse, chegasse, saísse agora aqui do meu escritório, né, depois que terminar a live, e a aula aqui, e pedisse uma carona para alguém. Né? E a pessoa vai perguntar, mas pronto, que aí, olha, eu não sei, eu acho que eu quero ir para casa, eu quero ir para o clube, eu quero ir para outro lugar. Então, como que essa carona vai ser efetiva? Como que eu vou ter produtividade, eu vou ter assertividade se eu não tenho clareza? Então, comece a verificar quais são os resultados, né? Qual o resultado que você quer no teu trabalho, qual o resultado que você quer no teu relacionamento, qual que é o resultado que você quer na tua saúde. E eu vou dizer que um resultado assim, ó, extraordinário que eu tive, há muitos anos eu fiquei procrastinando, porque melhorava e piorava, melhorava e piorava. Foi com relação à minha saúde, mais especificamente sobre o peso corporal. Quando eu me dei conta do resultado que eu queria, né, alcançar e do meu estado atual, aí eu dei estímulo certo para o meu cérebro para gerar a química certa para que eu alcançasse esse resultado, que dá para melhorar ainda, com certeza, e estabilizar. Por quê? Porque agora faz sentido o resultado, mas é que eu não tinha clareza, eu não sabia qual era a minha meta, aonde que eu queria chegar. Eu ia melhorando um dia, piorava no outro, melhorava 2, 3 dias, piorava no outro, e talvez aqui quem está lutando também com esse objetivo aí de brigar com a balança aí, né, sabe, né, que às vezes você melhora 5 dias, basta um dia para você voltar a estaca zero, né? Mas então, outra coisa foi ter uma visão clara de futuro, visualizar essa meta. E aqui, uma das coisas que a gente sempre recomenda nos processos de coaching é você ter o teu mural, ter a tua visão, a imagem, que o cérebro ele trabalha numa linguagem de imagem. Então, tudo aquilo que você trabalha com imagens é como se você falasse a língua nativa do teu cérebro. E aí o que acontece? Ele elimina uma etapa, ele já vai para a imagem, e quando ele pega a imagem, ele já automaticamente vai atrelar um sentimento. Ele vai atrelar a uma emoção. Então fica muito mais fácil, né? Fica muito mais. Olha só, a Marília, eu quero fazer as pazes com a balança. E na verdade,
a balança, ela não é a gente briga com a briga errada. A gente não tem que brigar com a balança, a gente tem que brigar com as nossas relações. Assim como as relações interferem na nossa produtividade, as relações também interferem no nosso peso. Então, a gente precisa... O que está acontecendo em volta do nosso prato? O que está acontecendo em volta do nosso ecossistema que faz com que a gente tenha a necessidade de ter um corpo maior do que aquilo que é o natural. Então, é isso que tem que se buscar. Então, buscar essa visão de futuro. E eu vou dizer que eu tinha... qual era o significado que para mim tinha de olhar, por exemplo, principalmente um homem, né, mais sarado, isso aí são todos uns marombados, são tudo... isso tudo é artificial, né? Eu sou natural, eu não boto essas coisas artificiais no meu corpo, né? E aí generalizei isso. Alimentava essa crença, então eu não quero isso. E aí, quando tu estuda, quando tu vê que realmente essa imagem, claro, tem pessoas que constroem o corpo desse jeito, do jeito errado, com produtos errados, né? Enfim, do jeito errado, mas tem pessoas que conseguem, né? Então, e olha só, uma diferença, uma percepção que mudou o jogo para mim nisso, e tem mudado para várias coisas, é o seguinte: quando você tem uma visão clara do teu futuro, do resultado que você quer, lá da visão de onde você quer chegar, você vai olhar para o caminho. E olhando para o caminho, você consegue identificar cada obstáculo, ou melhor, cada ponto do teu caminho, como duas coisas: ou atalho ou atrapalho. Então, quando você está determinado a alcançar a tua performance física lá, enfim, tu sabe que talvez o doce vai ser um atrapalho. Quando tu sabe que ir lá para o clube, ou ir lá para a academia, isso vai ser um atalho. Mas se você não tem clareza, um docinho aqui, não vai atrapalhar nada. Mas é porque você não tinha clareza. Se você tivesse clareza, ou a questão do estudo, de alguma coisa, o que é atalho, o que é atrapalho. Talvez aquele barzinho com aqueles amigos que não agregam, que é só conversa fiada, conversa fora, não conversa dentro, isso vai ser um atrapalho para o teu objetivo de desenvolver teu intelecto, desenvolver tua mentalidade, né, a tua prosperidade, se conectar, né, com um ambiente que não é legal. Então, você começa a ter a clara certeza de tudo aquilo que é atalho e atrapalho. Comece a olhar para a tua vida, comece a olhar para as circunstâncias e até mesmo para as pessoas e classificar elas. Para o meu objetivo, isso aqui é um atalho ou é um atrapalho? Essa pessoa está me atalhando para esse ambiente, ele é um atalho ou ele é um atrapalho para o meu objetivo? Mas volto a dizer, você só vai conseguir identificar pessoas e situações como atalho ou como atrapalho se você tiver clareza do teu objetivo. Legal? Então, pessoal, estamos já nos encaminhando para a parte final aqui e eu gostaria de deixar algumas reflexões aqui para vocês. Vamos lá. Você tem se sentido mais no dia a dia mais produtivo ou ocupado? Qual é a sensação que você tem quando termina o dia? Que você alcançou o resultado? Que você tem motivos para comemorar ou você tem motivos para se frustrar? Então, produtivo é uma coisa, ocupado é outra. Eu até tentei procurar um vídeo que eu vi essa semana na internet, acabei não achando. Olha só, ocupado. Então, normalmente, quando você está ocupado, você está focando em atividades que não estão ligadas, não tem uma conexão com o teu resultado. Então, você está se distraindo, você está desfocando, você está fazendo coisas que vão levar a algum resultado, com certeza. Toda ação ou omissão vai levar a um resultado, mas não o resultado desejado, tá? E voltando no vídeo, então,
Era um vídeo de várias pessoas trabalhando, umas carregando saco acho que era farinha, sei lá, umas carregando, umas arrumando máquina, e tinha um ali que estava ali só acompanhando, e meio que fazia de conta que ajudava a carregar o saco, meio que fazia de conta que ajudava a arrumar a máquina, e ele estava só ali caminhando para um lado, para o outro, mas efetivamente ele não estava fazendo nada, ele estava só se movimentando de um lado para o outro. Mas por quê? Porque talvez para ele não está claro o porquê que ele está ali, não está claro qual é o objetivo dele, talvez não teve ninguém que direcionou essa pessoa naquele ambiente de trabalho, mas é essa a questão. Se pergunte, no final do dia, você se sentiu produtivo ou ocupado? Ah, vai ter aquele dia que você talvez se sentiu 20% produtivo e 80% ocupado. Ok, mas o que não dá é para, por exemplo, todos os dias você se sentir mais ocupado do que produtivo. Então, comece a analisar no teu dia a dia quais são as tuas ações, comece a pontuar o que é atalho, o que é atrapalho no teu dia a dia, para ver se isso está roubando produtividade ou isso está, né, te entregando produtividade. E aí, outra reflexão aqui, o que estava acontecendo na sua vida quando você teve bons resultados? Indiretamente eu já tinha feito essa pergunta aqui, né? Como que, na época que você teve bons resultados, que você estava performando bem, que você estava... o que estava acontecendo? Como é que estava o teu relacionamento? Como é que estava a tua relação com, enfim, com teus pais, com teus irmãos, com os colegas de trabalho, com o teu sócio, com a tua sócia? O que estava acontecendo? E aí, claro que o oposto também vale, né? Quando você está numa baixa performance, que você não consegue resultado, que você... O que está acontecendo ao seu redor, né? Então, eu quero que você anote aí, analise essa relação. Olha só, quais os estímulos que você recebe ou gera para ter mais produtividade? Você gera o teu estímulo? Você intencionalmente controla o estímulo para gerar o resultado, diz assim, não, para aí, agora eu tô meio cansado, mas eu preciso entregar esse resultado aqui, vou ali fazer uma atividade, vou inalar um peppermint, né, Adri, para dar um up ali, eu vou buscar o suporte que eu preciso para alcançar aquele resultado. Ou eu entrego isso para o meio, eu entrego isso para as pessoas, e aí quando você tem permissão baixa, normalmente você está cansado, e aí você chega em casa, eu sei que eu tinha que fazer aquela atividade, mas aí, de repente, você espera que o teu cônjuge chegue e diga assim, e aí, como é que foi o dia? Ah, legal, mas eu ainda não terminei tudo, que a pessoa diga, não, vai lá, faz isso que falta, vai lá parece que precisa de uma validação, parece, tá, beleza, então eu vou e faço. Mas se a pessoa não diz nada, você vai lá e se atira no sofá, né? Largando esse resultado que você tanto queria para o outro. Ah, mas ninguém me incentiva, ninguém me... Tá, mas e cadê a tua motivação, né? Se é algo para ti, é você que tem que gerar. Então, é você gerando os estímulos certos para aquele resultado e você também, de certa forma, se blindando daqueles estímulos que não corroboram para chegar no resultado que você está querendo. A próxima aqui, então, ó, o que ou quem você está esperando para ser mais produtivo? Você está esperando o tempo parar de chover? Você está esperando alguém dizer que você é bom? Você está esperando, sei lá, o filho ficar, vamos por assim, o filho parar de ficar doente? Você está esperando os pais te validarem? Está esperando o marido, está esperando a esposa, e aí? O que você está esperando? Quem ou o que você está esperando para realmente definir o teu objetivo e começar a ser mais produtivo naquilo que é importante para ti? Olha só, o que de ruim irá acontecer se você fizer? Aqui está a pergunta que normalmente você começa a abrir a percepção para baixa permissão. Porque se eu fizer, o resultado vai acontecer. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou
eu vou ter um emprego melhor, eu vou melhorar meu relacionamento, vai melhorar. E aí o que acontece? Coisas ruins vão acontecer. Talvez você começou a se expor mais na internet, né? Você começou a vender mais o teu produto, começou a divulgar mais o teu produto, e aí, de repente, você vai começar a ouvir assim, virou blogueirinho, blogueirinha agora? Agora, então, agora você só vai nesses restaurantes chiques, né? Você não vem mais comer X aqui no bar com a gente. Aí você vai criar problemas. Então, existe o problema no primeiro nível e existe o problema do segundo nível. E, às vezes, eu estou tão apegado ao problema do primeiro nível que eu já conheço, eu já sei como lidar com ele, do que o problema do segundo nível. Então, existe um pedágio para se pagar, mas existe também um processo de aprendizado para lidar com os problemas desse novo nível. E aí que a maior parte das pessoas desiste, né? Elas não seguem, elas não avançam, porque elas não dão conta de cuidar das relações e resolver as relações desse segundo nível. De pôr alguns limites e dizer assim, não, ok, eu venho aqui comer X com vocês uma vez a cada 2 meses, né? Eu não vou abandonar vocês, mas eu não vou vir toda semana. Agora eu estou focado nos meus objetivos e outra coisa bem importante. Toda escolha implica renúncia. Então, o que você está precisando deixar no nível de baixo para você subir para o próximo nível? E às vezes aí que está o problema. Vai acontecer algo ruim e você vai ter que administrar esse algo ruim. Outra questão é a dor passa quando o resultado chega. A dor vai passar. A dor ela é temporária. Ela vai acontecer enquanto você estiver no esforço para sair do nível mais abaixo para ir para o próximo nível. Só que quando você chegar lá em cima, você vai ter que, às vezes você até chegou, né? Mas você vai ter que consolidar esse resultado. E quando você consolidar aquela dor, quantas e quantas vezes você já deve ter parado para pensar assim, nossa, olhar 2, 5, 10 anos atrás, nossa, como eu era sofrido, né? Agora parece que melhorou. Por quê? Porque tu avançou, porque você deixou no passado coisas que hoje não fazem mais sentido. Aquilo que você tanto sofria no passado, hoje você não sofre mais. Mas tem coisas que você sofre hoje, sim, tem coisas que você sofre hoje. E aprender a resolver essas coisas de hoje para você poder ir para o próximo nível. E aqui também uma outra bem forte, que é o seguinte: o que te impede de avançar não é o que você não sabe, mas sim o que você já sabe. Aquilo que as tuas crenças, aquilo que você acredita determina o teu resultado. Então, tem uma frase que é do Paulo Vieira, que ele fala assim, né? Tudo bem, tudo certo. Cada um tem a vida e o resultado que merece. O nosso resultado, ele é a consequência das nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Então, para que eu tenha novos resultados, eu preciso mudar as minhas crenças. Por exemplo, acreditar que sim, é possível ter um corpo saudável sem ingerir coisas ilícitas. Sim, eu posso prosperar, eu posso ter mais dinheiro sem roubar. Sim, eu posso ter um relacionamento extraordinário e também ter saúde, e também ter dinheiro, e também ter amigos. Porque dizem, porque o dia que você tiver trabalhar e dinheiro, vai ter que se afastar dos amigos, se afastar da família, só assim é que você vai conseguir. Não, peraí. Tem gente que consegue. Então, e não é não é o dinheiro que transforma as pessoas. Tem outras que a gente escuta, mas o fulano lá agora enriqueceu, virou a cabeça, só pensa nisso, só pensa naquilo, largou os amigos, largou a... Não, mas espera aí, o dinheiro não fez nada. Talvez essa pessoa tenha uma vida que não é sistêmica e ela só prioriza o dinheiro. Mas existem pessoas, sim, que têm acesso à riqueza, têm acesso a dinheiro, mas também têm um casamento bacana, têm uma boa relação com os filhos, uma boa relação com os pais, né? Tem uma saúde equilibrada, tem uma espiritualidade equilibrada, né? E aí você começar a quebrar essas crenças, se permitir quebrar essas crenças e aceitar que é possível, sim, e que dá para
dá para conseguir melhores resultados. E aí, que fichas que caíram aí depois dessas reflexões? Queria ver vocês um pouquinho. Cadê a Olga, que eu vi no início? Marília, consegue abrir a câmera aí? Oi, Olga. Então, alguém gostaria de... Desse treinamento aí, antes de nós encerrarmos, o que está ficando para vocês aí? Ó, muitas fichas aqui. Hein, Marília? Alguém gostaria de compartilhar uma percepção? O que percebeu? Pode falar, Olga. Oi, Ezequiel, prazer revê-lo. É um prazer. Ah, as colegas dessa aula maravilhosa de hoje. Eu que me bateu assim, que eu não tinha escutado ainda, estudado, foi a fórmula da alta performance. Me pegou bastante ali os impedimentos. Aí faz cair umas quantas fichas mesmo, sabe? Uhum. E a importância dessa tríade, né, de resultados. Sim. Ali em cada um dos tópicos, a gente para e diz, eu tô aí, eu tô fazendo isso, tá faltando isso, sabe? É a chave, né? E pelo que a gente estuda bastante assim, o movimento é essencial, né? E me tocou muito assim profundamente a permissão, Sim. né? Foram os dois pontos da aula assim que eu tenho algumas anotações aqui para eu refletir bastante e ver que movimento vou fazer. Oi, Ezequiel. Oi, Oi. colegas. A Adri, minha querida colega lá da UPF, foi minha colega lá, e para a vida amiga. Ah, é questão da permissão mesmo, né? E, e quando você faz essas perguntas pra gente, qual a decisão? Daí dá uma paralisada. E tu diz, quando que vai tomar a decisão? Paralisa ainda mais, porque realmente parece que implica em perdas bem importantes, assim. É. E o E que eu costumo... geralmente familiares, né? Coisa envolvida com a família, assim, pega bastante. Embora pareça que a gente consiga dar os passos, assim, pega ainda. O consciente diz, não, eu vou lá, agora eu vou viver minha vida, chega de estar dando satisfação, né, e tal, agora eu vou viver, né, mas o inconsciente diz assim, não, vai que tu perde o amor da tua família, vai que isso, vai que aquilo, vai que te julguem, né, e aí que vem a grande dificuldade, né, de a gente ser inteligente, emocional, maduro emocionalmente, de impor limites, né, e saber que nós temos uma caminhada, nós temos uma vida, e a vida tem fases, e tem coisas que na fase que a gente está, não combina mais, né? Não combina mais, talvez, a gente ter que estar dando satisfação para algumas pessoas, não combina mais a gente ter que estar, vamos por assim, sendo responsável pela felicidade delas, e isso pesa para a gente, muitas vezes, né? E essa falta de permissão, às vezes, está aí, né? Eu não consigo avançar, porque tem uma corrente emocional ali que diz, não, tem que ficar, né? Não dá, fica aqui, né? Lá é perigoso, lá é ruim. Então, são... E tu conseguiu perceber, assim, uma ação a ser tomada a partir das percepções que tu teve? Sim, É. difícil de tomar. E parece Mas ficou que a clara, gente vai, tem que mas ficou tomar claro e a volta. ação. Ficou. É, Só que parece que a gente volta sempre para a mesma. é. É isso, tem uma coisa que puxa a gente para aqueles pensamentos, para aquelas crenças, assim. Lembra que eu falei lá no início? Existem já as avenidas prontas, né? Existem as ruas, os caminhos, já está pronto. Então, quando você toma uma decisão, é dizer o seguinte: olha, eu não vou mais acessar esse caminho. Esse caminho aqui não faz mais sentido. E eu vou acessar outro.
Só que, às vezes, o outro caminho é um caminho que tu já conhece também, que também talvez não é tão bom assim. Às vezes, o que você vai ter que fazer é literalmente o que aconteceu ali na serra. Ó, é uma avalanche e constrói um caminho novo. Uhum. Vai, destrói aquele caminho, não existe mais. Por que existem pessoas, às vezes, que mudam uma chave, assim, do dia para a noite? É porque acontece o que a gente chama de metanoia, né? A pessoa, ela sofreu ou repetido, que é mais difícil, né? Ou um impacto emocional. Essas perguntas que eu faço é justamente para gerar o desconforto, para você dizer assim, não, agora eu vou pegar essa motosserra aqui, ó, e vou abrir um novo caminho. Aquele caminho lá não faz mais sentido. E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, que é a decisão que muda o jogo. Mas enquanto você realmente não tomar uma decisão, você vai ir sempre pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. A mudança do jogo é assim, decidir. Agora, é isso que eu tenho que fazer. Às vezes, a ação demora um pouquinho. O lapso, né, entre a decisão e a ação, ela acaba demorando um pouquinho, né? Só é aquela coisa, tomei a decisão, vai o elástico, vai o elástico, vai o elástico. Aí tu tem que romper esse elástico e agir. Só que daí é aquilo que você falou. Vai, volta. Uhum. Vai, volta. Então, são essas questões aí que influem na nossa produtividade. Uhum. Obrigada. Por nada. Vou falar um pouquinho também. Ah, que bom, Então, Adri. obrigada, Ezequiel, pela aula, as colegas pela companhia. Beijo, Marília. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tô sendo hoje. Caem muitas fichas, né? Assim, das ações que a gente deve tomar, de onde que a gente tá ali errando, né? Entre aspas, mas caiu bastante fichas hoje do que eu tenho que tomar de ação e do porquê que às vezes eu não consigo tomar ação, né? Bem como a Uhum. Marília disse, a gente vai e volta. Vai e volta. Parece que não consegue ir, tem que romper. Bem isso que tu falou. A ação para romper, né? O que está ali atrapalhando e não deixar ir para frente. É. Então, E esse rompimento, ele vai passar por um processo de dor, né? Às vezes você vai ter que dizer um não, estabelecer um limite, diminuir uma convivência, né, com determinados ambientes, com pessoas. E não adianta, tudo está relacionado com as relações, né? sim, Então, e aí as pessoas às vezes se enganam que o que vai trazer o resultado é mais um curso, é mais uma mentoria, é mais um, né? Então, falando, claro, questão técnica, né? E, claro, não puxando também a brasa para o meu assado, né? Mas às vezes o curso, a mentoria que você precisa fazer é algo para trabalhar o teu emocional, né? Para trabalhar as amarras, para trabalhar os traumas, para trabalhar os medos, os bloqueios, porque é isso que... E aí acontece, né? Mudanças, elas podem acontecer do dia para a noite. Por quê? Porque você está tentando. Uma hora vai romper esse elástico. Daí, quando rompe esse elástico, aí não tem mais, não tem mais voltar, né? E já rompeu, né? Mas é o conforto, né? E aí precisa fazer o esforço, precisa... Quando rompe, aí é que a mudança vem e que daí você estabelece um novo padrão, né? Ó, agora esse é o padrão, não tem mais como voltar a ser como era antes, né? Quando acontece essas avalanches assim, não tem como ser a mesma Marília, a mesma Adriana, a mesma Olga, né? Não tem como ser a mesma Lajeado, vai ser diferente. Vai ser melhor? Não sei, mas vai ser diferente. às vezes a gente está na zona de conforto, que não é confortável, né? Que é bem desconfortável e tem medo porque não conhece. O que está esperando ali na frente, às vezes é muito melhor do que tem ali na frente e a gente não vai por medo, É, né? Mas mas obrigada. Muitas é, fichas caíram. que bom, que bom. E a zona de conforto é o quê? É aquela zona ali no início que eu expliquei, que é aquilo que o cérebro conhece. Então, é preferível eu lidar com os problemas que eu já conheço do que lidar com aqueles que eu ainda não conheço. E vai ter, com certeza. Vai ter problemas lá também, né? Então, no escuro e no claro
tem problemas, tem parte boa e tem parte, né, no branco, no preto, na prosperidade, na escassez, todas elas têm benefícios e têm malefícios, né? A questão é a escolha, o que você decide viver. Legal? E antes de encerrar também, eu gostaria de fazer um convite, se você ainda não conhece um pouco mais sobre o meu trabalho, né? A Marília aí, nós estamos avançando aí no processo de coaching, né? Conheça um pouco mais, quer tirar alguma dúvida e como que eu posso, fico à disposição aí para vocês, no que eu puder ajudar aí a limpar esses elásticos aí que estão segurando, ajudar a identificar e romper esses elásticos aí para que vocês possam avançar. Legal? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí, né? Um bom sábado, né? Vamos orar, né? Vamos também ver o que é possível fazer por essas famílias aí que estão precisando, né? E como eu disse lá no grupo, agora é a hora de nós romper a resistência, agora é a hora de nós crescer mais, prosperar mais, porque só prosperando a gente vai conseguir contribuir, porque quem não prospera não pode contribuir, né? Então, bora crescer, bora evoluir, que a gente precisa e tem muitas pessoas que também estão precisando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.